Olá, senhoras e senhores, vamos dar prosseguimento à nossa série de gramática. Hoje a gente vai começar a ver os termos da oração e a gente vai começar pelos termos essenciais, o sujeito, o predicado e o verbo, ok? Começando por sujeito, o sujeito é aquele que realiza ou sofre a ação descrita pelo verbo, certo? O sujeito se divide em dois grupos principais e depois as subclassificações, sujeito existente e inexistente. Agora, como assim um sujeito inexistente? Bom, o sujeito inexistir também é uma classificação, né? Eu falei que termos essenciais são aqueles que, se um deles não estiver lá, não existe oração, ok? Mas aí você pode ficar um pouco confuso, mas uma frase com sujeito inexistente não deixa de ser uma oração. A gente chama de oração sem sujeito porque tem verbos impessoais. Verbos impessoais são os verbos que não se referem às pessoas do discurso, né? Impessoais, ok? Mas vamos com calma. Vamos começar com o sujeito existente. Bom, quando o sujeito existir, ele pode ser simples, composto, oculto ou indeterminado. Simples é quando o núcleo do sujeito é uma palavra só. Por exemplo, a bela estante caiu. O sujeito é a bela estante, mas o núcleo é estante. É um núcleo só, então é simples. Agora, se fosse, por exemplo, a estante e o armário caíram. O sujeito da frase é a estante e o armário, núcleos, estante e armário. Então, sujeito composto, ok? O sujeito oculto é aquele que você vai deduzir quem é o sujeito olhando para o verbo. Por exemplo, chegamos em casa. Chegamos corresponde a qual pessoa? Primeira do plural, nós. Nós chegamos em casa. Dirigi até São Paulo. Dirigir corresponde a quem? Primeira pessoa do singular, eu. Eu dirigi até São Paulo, ok? E por fim, o sujeito indeterminado é aquele que não dá para determinar, entendeu? Exatamente pelo verbo quem é que realizou essa ação. Por exemplo, roubaram meu queijo. Quem roubaram, né? Aí você diria, eles roubaram. Sim, mas não está claro, não está... você não pode dizer que é roubaram. Também pode ser, por exemplo, vocês roubaram, né? Aí quando não dá para decidir quem foi, a gente diz indeterminado. O sujeito indeterminado ele pode ser usado em frases onde quer se omitir alguma coisa, onde quer se demonstrar uma dúvida, enfim, tem vários efeitos de sentido que você pode querer demonstrar. O verbo na terceira pessoa é geralmente o maior indício de sujeito indeterminado. Você também pode ter um verbo que tem conectado a ele um índice de indeterminação do sujeito, que é o pronome se, né? Então, por exemplo, morre-se muito nesta cidade. Morre está na terceira pessoa do singular, certo? Ele morre. E morre-se, esse se está indeterminando o sujeito, ok? Então, morre-se muito nessa cidade. Ou precisa-se de balconista. Não está claro quem é esse sujeito. Então, indeterminado. Vamos passar agora para o sujeito inexistente. O sujeito inexistente vão ser os sujeitos das frases com verbos impessoais, os verbos que não se referem às pessoas do discurso. E aí o sujeito inexistente ele é um pouquinho complicado só porque ele tem esses verbos que podem adquirir vários significados dependendo do contexto. Por exemplo, o verbo haver. Gente, o verbo haver é uma palavra extremamente complexa, tá? Tem motivos para ser complexo. É uma palavra muito antiga, do latim e tal. Então ela pode significar existência, pode significar tempo, pode significar posse, pode significar acontecimento. O verbo haver tem uma infinidade de sentidos, né? Os verbos têm sentidos diferentes, assim como você tem palavras, a mesma palavra com significados diferentes, né? Isso não é só com substantivo, também acontece com o verbo. Então, quando o verbo haver estiver no sentido de existir e no sentido de tempo, ele vai estar sempre no singular, vai ser um verbo impessoal e, portanto, um sujeito inexistente. Por exemplo, haverá votação da lei da ficha limpa hoje. Você poderia trocar por acontecerá a votação da lei da ficha limpa hoje, existirá a votação da lei da ficha limpa hoje, mas o verbo haver aqui é o mais adequado, né? Só que aí ele não vai ter sujeito. Por quê? Tenta achar o sujeito da frase. Haverá a votação da lei da ficha limpa hoje. Ok, verbo é haverá. Quem haverá votação da lei da ficha limpa hoje? Tá vendo? É redundante, você não consegue sair desse canto, você fica preso, né? Então não tem sujeito, ok? E o verbo, gente, o verbo haver nesse caso e no caso de tempo, sempre vai estar no singular, ok? Então mesmo que fosse votações no plural, né? Haverá votações.
não é haverão votações, ok? Ou, por exemplo, houveram controvérsias. Não. Houve controvérsias, ok? Por quê? Porque é haver no sentido de existir. É impessoal, sujeito inexistente, sempre no singular. Haver também pode ter sentido de tempo. O projeto estava trancando a pauta havia meses. Perceba meses no plural, havia no singular, ok? Novamente, sem sujeito, porque vai indicar aí uma passagem de tempo. O verbo fazer também pode significar tempo. Aí, de novo, ele vai estar no singular e vai ser impessoal. Faz meses que a opinião pública clama pela votação. Hoje faz 10 anos que meu avô morreu. Faz muitas semanas que não chove, né? Então sempre no singular. Por fim, ainda na seção de tempo, o próprio verbo ser pode significar tempo. E aí o verbo ser é o único que pode flexionar em número, tá? O verbo ser vai no plural. Por exemplo, foram meses de pressão popular pela votação. Foram semanas de tristeza, foram dias de alegria, ok? O verbo ser ele não tem problema, ele pode ir para o plural, ok? Exceções gramaticais, gente, me desculpem. O verbo ser vai ser usado para indicar horário também, né? E nesse caso ele concorda com a quantidade de horas. Então, são 3 horas, é 1 hora. Por fim, as frases de fenômeno natural. Essas eu acho bem fáceis de perceber que não tem sujeito, porque é redundante. Se eu disser, por exemplo, ontem choveu, aí eu te pergunto, quem choveu? Né? Não tem algo que choveu. Ontem ventou, ontem nevou. São verbos que indicam fenômenos naturais e não tem sujeito. A não ser que você esteja numa linguagem poética, numa linguagem figurada, numa linguagem metafórica. Se você quiser dar ênfase, chove muito forte, aí você diz a chuva choveu, né? Mas aí é só porque você quer dar ênfase que foi uma chuva muito forte. Aí a gente está no campo da literatura, da semântica tal, da ênfase, né? Na linguagem literal, não na linguagem figurada, verbos de fenômenos naturais não têm sujeito, justamente porque eles são um fim em si mesmo. O verbo acaba em si próprio, portanto, não tem sujeito correspondente. Ok, vamos passar agora para predicado. Caso você não saiba, o predicado também tem classificações. Me desculpem. O predicado pode ser nominal, verbal ou verbo nominal, ok? Predicado nominal é quando o núcleo do predicado for um nome, e aí ele vai indicar um estado, uma qualidade, uma característica. Então, por exemplo, o pensamento dele não é claro. O predicado dessa frase é não é claro. E esse predicado é nominal porque o núcleo dele é claro e indica uma característica do sujeito pensamento, certo? E isso vai nos levar diretamente ao predicativo do sujeito, né? Que a gente vai ver mais pra frente. Então, quando o predicado indicar um estado ou uma qualidade, ele é um predicado nominal. O predicado verbal, obviamente, é o contrário. É aquele onde o núcleo é um verbo e a função do predicado vai ser indicar uma ação, ok? Verbos que indicam ação a gente também chama de verbo nocional, tá? É uma palavra aí que alguns livros usam. Mas sempre que você vê nocional, você pensa verbo que indica ação. Então, se eu disser as notas chegaram hoje, o predicado dessa frase é chegaram hoje, indica uma ação de chegar, o núcleo é chegaram, portanto o predicado é verbal. E a gente tem também, é claro, a junção dos dois. O predicado verbo nominal, que é quando o núcleo será tanto um nome quanto um verbo, né? E aí o predicado vai indicar uma ação e uma qualidade ao mesmo tempo. Por exemplo, Susana dormiu cansada, né? Você tem o núcleo dormiu e o núcleo cansado. Um indica ação, ação de dormir, e o outro indica a qualidade, a característica de cansaço, ok? Então, verbo nominal. Falando em verbo, vamos chegar a ele. Sim, o verbo. Verbo é uma classe de palavras tão complexa que a gente estuda na morfologia e na sintaxe. E é completamente diferente, assim, tanto o verbo morfologicamente quanto o verbo sintaticamente, ambos são bem complexos, ok? Então vamos lá. Gente, em geral, verbos podem indicar 3 coisas: ação, estado ou fenômeno natural. Fenômeno natural a gente já viu, a gente acabou de falar lá em cima. Estado são os verbos de ligação, geralmente, né? Por exemplo, o homem está bonito, né?
Então, está, estado, entendeu? Só que aqui a gente vai se focar nos verbos que indicam ação. É isso que vai ser importante pra gente. Quando o verbo indicar ação, ele vai poder ser transitivo ou intransitivo. O que isso quer dizer? Bom, o verbo transitivo são aqueles cujo significado precisa de complemento. Ou seja, o verbo não é um fim em si mesmo. E o verbo intransitivo é o verbo que não precisa de complemento porque a própria ação do verbo já se fecha sozinha. E é aqui que vão entrar os objetos. Lembra que os objetos, a função deles é completar o sentido dos verbos transitivos, porque os verbos transitivos precisam de complemento, ok? Só que como eu sei a transitividade de um verbo? Para isso tem uma técnica. Você vai se perguntar o verbo e depois acrescentar algo ou alguém. Por exemplo, verbo desenhar. Quem desenha, desenha algo ou alguém? Sim. Então, desenhar é um verbo transitivo, precisa de complemento, precisa de um alvo. Transitividade tem a ver com o alvo da ação, ok? E o alvo de ações podem ser pessoas, que é alguém, ou um objeto, que é algo. Ele desenhou Maria. Maria é uma pessoa, alguém. Ou ele desenhou um cavalo. Cavalo, né, a gente entende como objeto, algo. Ou ele desenhou uma bola, algo, né? Um objeto mesmo. E é daí que vem o nome objeto direto, né? Objeto indireto, justamente porque está tratando aqui com objeto, com um alvo dessa ação. Agora, por exemplo, vamos supor assim, o verbo morrer. Quem morre, morre algo ou alguém? Não faz sentido. Agora que já esclarecemos a questão da transitividade, vamos ver quais são os tipos de verbo que podem existir. Em gramática, gente, conforme a gente vai deixando as palavras mais complexas, a gente vai aumentando o nome delas, tá? Então, por exemplo, verbo de ação, transitivo, direto. Verbo de ação, transitivo, indireto, né? A gente vai aumentando a palavra como se isso fosse deixando ela mais difícil, tá? É uma coisa comum na gramática, na verdade é um requisito da gramática, né? Você lê tipo oração subordinada, adverbial, blá 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 blá, entendeu? Então aqui, quanto aos verbos transitivos, eles podem ser verbos transitivos diretos, não precisa de preposição, verbo transitivo indireto, precisa de preposição, e verbo transitivo direto indireto. São os verbos com dois objetos, um sem preposição e um com. Mas aí como você vai saber se um verbo precisa ou não de preposição? É aqui que vai entrar, meus amigos, a regência. Alguns verbos pedem preposição para se conectar ao objeto. Regência. Regência é a maneira como o termo regente se conecta com o restante da frase. O termo regente aqui, no caso, é o verbo, tá? Só que existe alguma técnica para saber a regência? Porque para saber a transitividade é só perguntar a algo ou alguém. Para saber a regência, existe alguma técnica? A resposta é não. Existem, na verdade, dicionários de regência. É um dicionário, como se fosse de palavras mesmo, mas é só de verbo falando se ele pede ou não preposição. E o que acontece, gente? O mesmo verbo pode ser direto ou indireto, tá? Vai variar, depende do sentido do verbo. E nas línguas a gente tem a mesma palavra com diferentes significados. Verbos também podem significar ações diferentes. Dependendo das ações que esses verbos significam, eles podem ou não ter preposição. Vou fazer um vídeo só sobre isso, não se preocupe, tem uma tabelinha bonitinha mostrando quando o verbo precisa ou não de preposição depois dele. Ok?